Olá, eu quero nesse momento meditar com você em um texto muito conhecido pelas pessoas e certamente talvez um dos textos menos praticados. Quero te convidar a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Nós estaremos meditando dos versos de número 42 a 47. Então, estejamos fazendo a leitura. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse-lhe o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu. Seguindo, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Eu quero, neste momento, dar um título à nossa mensagem, e quero denominá-la Vencendo os Meus Gigantes. Bom, a batalha que aconteceu entre os filisteus e o povo de Israel ocorreu provavelmente ali em meados do ano de 1200 a 1000 antes de Cristo. E como nós podemos observar no texto sagrado, esse texto que há pouco nós lemos fala-nos que havia um homem de grande estatura. Esse homem que tivera ali o nome de Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E para que nós possamos ter uma noção, a armadura daquele homem pesava aproximadamente 60 quilos. E a sua lança ali aproximadamente 7 quilos. Então nós estamos falando de alguém suficientemente grande, alguém que realmente causa pavor. E havia ali entre o exército dos israelitas alguém que não era soldado, um jovem rapaz que tinha aproximadamente seus 17 anos de idade, alguém muito novo, inexperiente. E determinado dia o seu pai Jessé fala para que ele fosse até o acampamento dos israelitas e que estivesse levando alimentação para os seus irmãos. Acontece que numa dessas idas, esse jovem chamado Davi, ele percebe então que aparece no exército dos filisteus um homem chamado Golias, e esse homem começa a afrontar o exército israelita. Logo, Davi então busca informações para saber quem era aquele homem e o que estava acontecendo. E os soldados então vão dizer que aquele era um gigante que estava afrontando o exército israelita e que o rei recompensaria quem conseguisse derrotar Golias. Bem, diante disso, Davi então vai enfrentar alguns gigantes. E nós vamos observar que um dos primeiros gigantes que Davi enfrenta é ali os seus próprios irmãos. Naquele momento, então, ele enfrenta também um gigante que ainda está dentro dessa esfera, que é os próprios soldados israelitas. E, consequentemente, ele ainda vai enfrentar mais um gigante, que é a figura do rei. Percebam que esses 3 aqui por mim citados fazem parte apenas do primeiro gigante, que é o gigante das pessoas que não te dão credibilidade, as pessoas que fazem pouco caso de você, as pessoas que olham para você com desprezo. Acontece que Davi não escutou, não deu ouvidos aos seus irmãos, nem tampouco aos soldados israelitas, muito menos ao rei.
E ele prossegue. Nós vamos observar que Davi ainda tem pela frente um segundo gigante que ele precisava enfrentar. E esse gigante era o medo. Queridos, quantas vezes eu e você também, diante do medo, nós temos um comportamento que muitas vezes vai nos colocar numa situação tanto delicada. É natural que eu e que você tenhamos medo. É possível, é normal que o ser humano tenha medo. Mas o que nós não podemos a cada dia é alimentar o nosso medo. E Davi então vai enfrentar esse segundo gigante chamado medo. E por fim, o Davi, ele vai vencer o seu terceiro e último gigante. Ele vai vencer ali o gigante do comodismo. Aquele rapaz então que acredita em Deus, que confia no Senhor, ele então agora vai agir. Ele vai ao encontro de algumas pedras. Ele usa ali então a sua simples arma denominada funda. E com aquela arma, ele vai ao encontro do gigante. Quantas pessoas diante das dificuldades, elas param de agir. Elas simplesmente se deixam vencer pelo gigante que as afronta. Seja a doença, seja o desemprego, sejam as ameaças, seja as dificuldades de ordem, independente de qual ordem for, essas pessoas se deixam vencer por seus gigantes. Mas eu fico maravilhado com as palavras de Davi. Davi vai dizer o seguinte para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feiras da terra. E ele ainda vai dizer uma palavra profética. Ele vai dizer: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe, queridos, eu quero finalizar a minha fala te dizendo: do Senhor é a guerra. Confie no Senhor. A batalha que você tem, se você tiver o Senhor Deus como teu aliado, você vai vencer. Você vai sair dessa batalha um verdadeiro vencedor. Você vencerá os seus gigantes. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.